Graça e paz a todos que estamos assistindo. Estamos em mais um dia de jejum e oração, uma direção que Deus nos deu pelo tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crescimento, um tempo de clamor, um tempo de posicionamento como igreja. Nós sabemos a importância e o poder que a igreja tem e nós estamos buscando exercer isso na terra. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos compartilhar mais um devocional. E Deus colocou no meu coração o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo 28. É o momento que os discípulos se depararam com um homem endemoniado e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Certamente Jesus chegou, expulsou aquele demônio e os discípulos ficaram assustados, ficaram indagando Jesus o porquê que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse para eles que eles tiveram uma fé pequena. Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus até nos deu uma parábola dizendo que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer o impossível, nós podemos mover montanhas. E isso Deus está dizendo para nós termos uma confiança na fé que nós temos. E foi algo que os discípulos não tiveram. E Jesus disse que através do jejum e da oração é a capacidade de expulsar esses demônios. Então nós podemos unir o jejum, a fé e a oração. O jejum é uma disciplina do Senhor. Isso me traz a palavra de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Isso nos remete a uma disciplina do Senhor. Nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos ter uma constância na presença de Deus. E é isso que Deus está nos ensinando e é isso que nós aprendemos através do jejum. Talvez você está vivendo uma dificuldade, um pecado, talvez alguma raiz, de algum espírito maligno que tem assolado a sua família, a sua vida, e você percebe que isso persiste na sua vida. Então é o momento de aplicarmos o jejum. É por isso que Deus está nos disciplinando e nos orientando a viver dessa forma. Todos os homens e mulheres de Deus jejuavam. Não há uma obrigação bíblica em relação a jejuar, mas nós a entendemos como um sacrifício, nós a entendemos como uma disciplina, nós a entendemos como um dever de permanecer constante nessa santificação. Se você ler Hebreus capítulo 10, no versículo 14, Jesus está falando, a palavra de Deus está nos ensinando que aquilo que Cristo fez foi um único sacrifício e a santificação ela é constante, a santificação é um processo e o jejum nos aperfeiçoa sobre isso. Então existem demônios que são mais resistentes, teimosos, demônios que carregam uma força maior, uma raiz maior na vida de alguém. Então nós precisamos aplicar o jejum, a oração, para que possamos crescer a nossa fé, amadurecer a nossa fé, gerar mais experiências. Eu creio que você tem vivido, porque nós já estamos num período longo do jejum. O jejum, ele começa a expor aquilo que está errado dentro de nós. A dificuldade, a necessidade fisiológica já começa a mostrar os frutos do Espírito que nós precisamos apresentar diante do Senhor, um domínio próprio, aquela vontade de abandonar, aquela vontade de desistir, mas essa palavra é para encorajar você. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então nós precisamos permanecer firmes e essa palavra foi que Deus colocou no meu coração. O jejum está sendo uma disciplina para toda a igreja. O jejum está sendo um momento de consagração, de crescimento e de amadurecimento sobre a nossa fé. Eu quero profetizar na sua vida que você seja firme, que você seja constante e abundante no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso está em 1 Coríntios 15, 58. Então esse jejum é um momento de clamor, um momento de humilhação, mas um momento de crescimento, um momento de olharmos para dentro de nós e reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos do Senhor e precisamos crescer espiritualmente. Você pode ver em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. A palavra nos ensina que pessoas que já eram para ser mestres voltaram a se alimentar de líquido porque pararam de praticar a fé. Nós vemos em Mateus 17, do versículo 14, que os discípulos viveram uma situação difícil que não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da fé. Isso está relacionado à incredulidade, isso está relacionado à apostasia, a abandonar a fé. E não é isso que nós queremos apresentar numa caminhada com o Senhor, porque nós temos um alvo que é Cristo e somos mais que vencedores. Então essa palavra é uma palavra de ânimo para você não desistir, para você permanecer,
Porque Romanos 12:2 diz que quando nós permitimos a transformação, a ação de Deus na nossa vida, a nossa mente é renovada dia após dia, para que aí sim nós possamos experimentar o que é bom, agradável e perfeito diante do Senhor. Então nós estamos numa constância de aperfeiçoamento, uma constância de santidade, e nós estamos aqui como igreja, em um só Espírito, em uma só fé e numa unidade, porque a unidade significa unanimidade. Então nós estamos juntos, que essa palavra cresça e germina dentro de você, e você gere frutos permanentes para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que os seus olhos sejam abertos, que você cresça, que a sua fé amadureça diante do Senhor e você viva o extraordinário do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.